Nessa aula eu vou falar sobre a criação de paredes compostas. Para isso, eu vou selecionar aqui então a nossa parede arquitetônica, e nós vamos selecionar, pode ser essa parede genérica mesmo, tá? Por quê? Eu vou duplicar essa parede para criar uma parede composta. Então, vou vir aqui em editar tipo, vamos duplicar ela, vou botar aqui parede 25, vamos botar a parede 25, eu vou fazer uma parede com 25 cm de espessura, ok. Aqui, gente, no meu caso ela está em corte, né? Mas se você tiver em planta, muda para corte para a gente visualizar. A gente pode dar um zoom com o scroll e visualizar melhor as nossas camadas aqui no nosso view, né? Nossa visualização. Agora, a gente vai vir aqui no nosso parâmetro tipo, em estrutura, vamos clicar em editar, tá? Nessa janelinha aqui, que é editar a montagem, isso aqui, gente, nós vamos inserir as camadas e aplicar materiais a cada uma delas. Para inserir novas camadas, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, que é inserir, tá? E aí sim, em seguida, definimos o tipo e o acabamento. Então, vamos clicar nele, vamos clicar 1, 2, 3, 4 vezes, tá? E agora a gente, em seguida, né, a gente vai definir a função e o material. Então, a função, gente, por exemplo, aqui tem a estrutura, né? Estrutura, tá? Vamos clicar nesse botãozinho que vai mostrar. Estrutura, substrato, camada térmica e ar, acabamento 1, acabamento 2 e camada de membrana. Bom, e a estrutura é o miolo da parede. O substrato, tá? Isso aqui consiste no material que dá suporte a outro material. A camada térmica e ar ela é a camada reservada para a passagem de ar. Tá? O acabamento 1 é usado como camada externa, tá? A camada de exterior. Né? O acabamento 2 é usado como a camada interior. E a camada de membrana, ela é a membrana reservada para impermeabilização e ela tem espessura de 0. Tá? Bom, nós associamos uma função específica à camada de uma parede composta para assegurar que cada camada é unida com outra de função correspondente quando duas paredes se encontram. Então, as funções das camadas seguem uma ordem de preferência. Camadas com prioridades maiores são conectadas entre camadas com prioridades menores. Por exemplo, no encontro de duas paredes compostas, a camada de prioridade 1 da primeira parede ela é unida com a camada de prioridade 1 da segunda parede. A prioridade representa a importância da camada em relação às outras. Tá? Então, vamos clicar aqui no campo estrutura. Nesse campinho aqui, eu vou clicar nele, vai mostrar, né? E aqui que a gente vai mudar então a função da camada. Na ordem das camadas, do miolo é da parede para fora. Então, é do miolo, que seria a estrutura para fora. Então, o miolo para fora ou para dentro, né? Então, é o miolo, substrato e acabamento. Miolo, substrato e acabamento, tá? Então, a estrutura, gente, ela tem o miolo, né? Ela tem que estar no meio. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos botar ele acima. Então, eu tenho duas camadas aqui, uma de acabamento e uma de substrato. E aqui é acabamento e substrato. Outra coisa, se a gente visualizar aqui nas camadas, nós temos o lado externo para cima e o lado interno para baixo. Então, aqui, essa camada aqui, eu vou deixar como substrato, tá? E essa aqui, número 5, também vai ficar como substrato. E a número 2 é acabamento para o lado externo. Então, qual que é o lado externo? É o acabamento 1, né? Que é usado para a camada externa. Acabamento 1. E para a camada interna, vou usar o acabamento número 2, tá? Uma outra coisa bem importante, tá, gente? A estrutura, ela tem que ficar entre o limite de núcleo desses dois limites de núcleo, tá? Então, essa linha aqui de camada, linha número 7, que é o limite do núcleo, vamos colocar acima, e essa limite do núcleo, que é o número 1, vamos colocar abaixo. Aí ele vai ficar entre os dois, a estrutura fica entre os dois limites do núcleo, né? Agora, a gente fez isso aqui, definiu as funções, nós podemos clicar no campo do material, né? Para definir o material de cada uma das opções. No caso aqui em estrutura, material. Primeiro vamos pegar a estrutura, vamos trocar aqui por categoria, vamos clicar nele. E vamos botar aqui então como tijolo comum. Essa aqui mesmo, gente, tá? Vou dar um OK. Ele está como 30 centímetros, vamos mudar isso, né? Vamos botar aqui como 15 centímetros, tá? Então notem que já mudou, né? A gente já visualizou nossa camada, ele já mudou a achura dele ali, tá? Vamos clicar novamente aqui. E dá para a gente visualizar, né, no caso do sombreamento. O que é isso aqui?
Essa é a opção que usa a cor do material do render para a apresentação do projeto em 3D na forma do sombreamento, tá? Essa opção aqui, padrão de superfície, isso aqui vai definir a achura e a cor de representação da camada no modo de visualização em 3D nas vistas de elevação e perspectiva, tá? E o padrão de corte, ele vai definir a achura e a cor da representação da camada no modo de visualização em planta, tá? Bom, agora vamos continuar, né? Eu coloquei a parede, então agora vamos mudar outro acabamento também, mudar aqui o substrato, vamos botar ele como material padrão, né? Então vamos selecionar aqui, vamos ver aqui em diversos, padrão. Eu vou dar OK. Aqui a espessura dele vamos botar como 2 centímetros, tá? Esse também vamos botar como 2. Tá? Notem que eu criei 2 centímetros, ele já deu a espessura do substrato, olha, ao lado do miolo, né? Do lado da estrutura. Então agora o padrão do substrato externo como padrão, substrato interno padrão também. Vamos colocar aqui o material dele padrão. OK. Tá? O acabamento interno, podemos colocar o que? A gente pode colocar, vamos ver aqui, pode ser uma pintura, pode ser alvenaria, vamos ver, tijolo comum, concreto, pode ser cerâmica. Vamos deixar como alvenaria também. Vamos dar OK. Só para efeito de visualização, vamos botar aqui essa espessura aqui de 3 centímetros, tá? Só para a gente ter ele como... Só para visualizar mesmo, tá? Isso aqui fica a critério de vocês, tá? Querem botar cerâmica, pintura. No caso aqui no material externo, vamos botar a pintura nele. Vou clicar aqui, vamos escolher aqui então pintura. Pintura, acabamento branco, OK, tá? Muito simples, né, gente? Aqui vamos botar a espessura dele de 3 centímetros. Notem que conforme eu for dando o valor da espessura, a espessura total vai transformando aqui, 0,25 centímetros, olha. Perdão, 0,25 centímetros, né? 0,25 metros. Então agora aqui a gente tem, né, o detalhamento de como é que está ficando a nossa parede, né, em corte. Se eu quisesse trocar o tijolo comum aqui para colocar outro material, ele vai trocar automaticamente. No caso, eu vou botar aqui como se fosse uma cerâmica, um azulejo. OK. Ele vai trocar como azulejo a nossa parede, olha, tá? Na parte interna, né? Que isso é uma parede para o banheiro, tá? Aí, após ter feito todo esse detalhamento, é simplesmente a gente dá um OK, né? Aqui está a nossa visualização da nossa parede, tá? Vou dar um OK novamente e agora a sua parede básica de 25 vai estar pronto para uso.